Pensa rápido. Vikings. Qual a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente um guerreiro bárbaro com um capacete cheio de chifres, certo? Pois é, mas aqui a gente vai um pouco além desse mito para descobrir, com base em fatos históricos, quem essa galera realmente era. A fama que todo mundo conhece é essa mesma: guerreiros brutais, barbudos, que saíam lá da Escandinávia para pilhar a Europa. A história que ficou é essa: eles vinham, invadiam, saqueavam. É a imagem clássica. Mas, peraí, será que a história se resume a isso? É aí que a coisa fica interessante. Essa visão de mundo é, na verdade, bem simplista. A realidade por trás do mito é muito, mas muito mais rica e complexa. Então, vamos começar pelo básico. Afinal, o que significava ser um Viking? Olha, para muita gente pode ser surpresa, mas Viking não era exatamente uma etnia ou um povo. Era mais como uma profissão, sabe? Uma atividade, para quem estava a fim de buscar riqueza, misturando ataques violentos com negociações comerciais. Era quase um modelo de negócios mesmo. Tudo era organizado por chefes escandinavos muito poderosos. A lógica era simples: os ataques serviam para conseguir bens e riquezas, que depois eram vendidos em enormes redes de comércio internacional. Ou seja, o mesmo cara podia ser um invasor temido num dia e um comerciante esperto no outro. A invasão era só o começo de um grande negócio. Agora, a promessa de uma morte honrosa em batalha e de um pós-vida glorioso em Valhalla, com certeza era um grande motivador. Mas, como a gente vai ver, garantir um lugarzinho no Salão de Odin não era tão simples assim. E aqui vem o detalhe surpreendente. Mesmo para um guerreiro que morresse em plena batalha, a chance de entrar em Valhalla era de 50%. Só isso. E por que isso? Porque a outra metade dos mortos em combate ia para Folkvang, o campo da deusa Freya. Ela era a deusa do amor, mas também da guerra. Então, na verdade, não era um prêmio de consolação. Eram dois destinos igualmente honrosos para os guerreiros. Tá. E para os sortudos que iam parar em Valhalla? A rotina era basicamente lutar o dia inteiro, se preparando para o Ragnarok, a batalha final dos deuses. Depois, à noite, todas as feridas se curavam magicamente e começava a festa com hidromel e carne de javali que nunca acabavam. Nada mal, né? Já com o assunto a guerreiro, isso nos joga num dos debates mais fascinantes de todos. Será que as donzelas guerreiras, as famosas Shield Maidens, realmente existiram? Alguns textos antigos, como os historiadores saxogramáticos, lá do século XII, descrevem mulheres que lutavam com tanta garra que, segundo ele, poderia-se pensar que haviam se despojado de seu sexo. A grande dúvida é: isso é fato histórico ou pura ficção? Bom, os argumentos contra dizem que a maioria dessas histórias são mitos, lendas. Mas do outro lado, tem evidência concreta. Em 2017, análises confirmaram que uma tumba de um guerreiro de alta patente do século X, cheia de armas, pertencia a uma mulher. Isso não fecha o debate de vez, mas com certeza prova que mulheres podiam sim ocupar posições de poder militar, o que já muda bastante a nossa visão sobre o passado. E falando em figuras de poder, a gente precisa falar de um cara que talvez seja a personificação perfeita da fama de brutalidade dos vikings: Ivar, o Sem Ossos. Ele era filho do lendário Ragnar Lothbrok e um dos líderes da grande invasão da Inglaterra em 865. Ivar era famoso por duas coisas: sua genialidade como estrategista e sua crueldade. E, claro, por esse apelido bem enigmático. A ele é atribuída a execução do rei Ele da Nortúmbria, usando um ritual terrível conhecido como a Águia de Sangue. Era uma vingança brutal, na qual as costas da vítima eram abertas de uma forma que lembrava um par de asas ensanguentadas. Mas e o apelido? Por que Sem Ossos? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Existem várias teorias. Alguns dizem que ele tinha alguma doença que deixava seus ossos fracos. Outros acham que ele era tão ágil e flexível na batalha que parecia não ter ossos. É um mistério que continua até hoje. A Era Viking, como tudo na história, teve um começo e um fim bem definidos. Mas o seu legado, esse estava longe de acabar. Os historiadores costumam dizer que a Era Viking começou em 793 d.C., com o famoso ataque ao mosteiro de Lindisfarne. O fim tradicionalmente marcado é o ano de 1066, com a derrota do rei norueguês Harald Hardrada na Batalha de Stamford Bridge, na Inglaterra. Só que a ironia do destino é que, nesse mesmíssimo ano de 1066, a Inglaterra foi de fato conquistada. E o conquistador foi ninguém menos que Guilherme o Conquistador, que era descendente direto de Rolo, um famoso chefe viking. E isso deixa uma pergunta no ar: será que a Era Viking realmente acabou em 1066?
Ou será que ela só se transformou, evoluiu? Talvez a influência viking não tenha sido derrotada, mas sim absorvida, se tornando parte fundamental da história da própria Europa. É uma boa reflexão, não é?